Tudo bom, pessoal? Dando continuidade à nossa disciplina. A gente vai começar hoje a unidade 2, tá? Ela trata de escoamento interno, viscoso e incompressível. Isso significa tratar de escoamentos confinados. Esse confinamento, a esse nível, né, na graduação, a gente vai lidar com escoamento entre placas infinitas e escoamento em tubos e dutos, tá? Essa unidade vai ser dividida em três partes, seguindo a lógica do livro-texto, né, do nosso livro principal, que é o FOX. Então, a gente tem uma parte introdutória falando dos regimes de escoamento e das características de entrada em um duto. Depois, a gente vai para escoamento entre placas e, por último, escoamento em tubos e dutos. Falando dos regimes de escoamento, né, e daquilo que a gente vai tratar nessa unidade, o regime de escoamento laminar e escoamento turbulento caracterizam a forma como o fluido escoa. O escoamento laminar ele escoa organizadamente em lâminas, daí o nome, e o regime de escoamento turbulento é aquele que tem enorme variações de velocidade e pressão e grande taxa de mistura, né? Visivelmente, aparentemente, ele tem assim uma ausência completa de linhas de corrente, das tais lâminas, né, do escoamento laminar. Depois a gente vai falar de região e comprimento de entrada. Né? Isso significa dizer que eu tenho um tubo ou um duto, seja lá o que for, uma fenda, e aí o ar que está livre no ambiente ar ou água que está livre no ambiente vai entrar nesse tubo. Então, como é que ele vai se comportar exatamente na entrada? É mais ou menos isso que a gente vai lidar. Então, a gente vai iniciar lembrando do experimento de Reynolds, né? O que foi que Reynolds fez? Foi mais ou menos o seguinte, ó. Ele tinha um reservatório bem grande, cheio de fluido, e nesse reservatório tinha esse tubo aqui, ó, certo? Que saía do reservatório. Também tinha um segundo reservatório pequeno com corante, certo? Um líquido tingido qualquer. E a ponta desse tubo aqui era alinhado com o centro desse tubo aqui, tá? Com o tubo vamos chamar assim, de exaustão desse fluido. De descarga, né? Então, abre-se o duto de descarga, o fluido que está aqui começa a descer entrando por esse tubo, e aí, abrindo esse registro aqui também, o fluido tingido entra no duto, né, e vai descendo junto com o fluido de descarga. Ele reparou duas coisas. A primeira é que, dependendo da velocidade da vazão, do tanto que ele abria esse registro, esse fluido seguia só esse filamento todo organizadinho, todo bonitinho, até sair, até secar. E se ele aumentasse a velocidade, esse fluido via o filamento bonitinho até que ele perturbava e depois se misturava todinho no fluido, tingindo todo o fluido de vermelho. Certo? Então são duas formas de ver. Baixa velocidade, esse fluido ia bonitinho até o fim. A velocidade ia aumentando, essa perturbação ia aparecendo no fluido. Então ele chamou de escoamento laminar, que escoa em lâmina, e o escoamento turbulento. Certo? E aí vem um número mágico, que para Reynolds menor que 2.300, ele permanece laminar. Passou disso, começa a aparecer turbulência. Então, para que esse número de 2 em 300 é relevante? Para que isso aqui, ser laminar ou turbulento, é importante para a gente? Qual a diferença que isso vai fazer na sua vida de engenharia na prática, certo? Então, é o seguinte, eu vou contar um caso, né, para ilustrar mais ou menos o que eu estou querendo falar. Eu trabalhei com ar-condicionado, então a gente instalou um dia, no órgão público, aí, um chiller bem grande da Hitachi. A gente só instalou ar-condicionado, né? E o fan coil também, que era o ventiladorzão que assopra os tubos gelados, né? Mas o circuito de água foi instalado por outra pessoa. Então, só esclarecendo, um chiller é um ar-condicionado que, na verdade, ele gela água. E aí, essa água é os tubos de água é assoprado pelo fan coil, que é basicamente um ventiladorzão, certo? Então é como se fosse indireto, ele não refrigera a sala, ele refrigera um fluido e esse fluido troca calor lá no fan coil, tá?
E aí, na hora que eles é tudo interligado, então não pode, as bombas que circulam a água pelo chiller e pelo fan coil não podem parar, porque se ela parar, a água fica parada, lógico, e o trocador do chiller congela, porque a água está ali parada, ela não está mais roubando calor, ela vai virar uma pedra de gelo dentro do trocador do chiller. O que acontecia? 30 segundos de máquina funcionando, novíssima, desligava tudo, desligava tudo. Até um técnico da Hitachi foi lá ver, que era o fabricante do ar-condicionado. Nada se resolvia, nada se resolvia. Aí ligaram para mim, que era da manutenção, e eu, extremamente novato, né, tinha acabado de me formar, me armei, peguei os dois técnicos mais antigos da empresa, cada um tinha 30 anos de engenharia, de ar-condicionado. E aí fomos lá olhar 8 horas da noite esse ar-condicionado. E aí eles mexeram para cima e para baixo, checaram todos os relés de fase, de curto, de tudo e nada. E aí um deles começou a andar, botava o ar-condicionado para ligar e ele começou a andar procurando um indício de alguma coisa, até que ele escutou assim um cleque. Ele falou assim, achei, a chave de fluxo. Quem está desligando o ar-condicionado é a chave de fluxo. A chave de fluxo é o seguinte, é o que chama de fluxo switch. É uma chavinha que tem uma palhetinha que fica dentro do tubo. Quando o fluido passa, né, como ele está escoando, a chavinha se inclina e aí mantém o circuito fechado. Se o fluido para, ela volta para o normal e ela é normalmente aberta, né? Então ele desliga o ar-condicionado inteiro. O que acontece? Esse fluxo switch ele tem que ter uma distância de pelo menos 1,5 m de qualquer coisa que tenha além do tubo, ou seja, a 1,5 m de um registro, a 1,5 m de uma curva, um joelho como esse, e ele estava exatamente acho que era 30 centímetros de um registro e a 10 centímetros de uma curva. O fluido chegava dessa forma lá. Então, as variações de pressão devido ao escoamento turbulento faziam com que essa palhetinha ficasse vibrando, balançando. E como um escoamento turbulento não tem muita previsibilidade, né? Em algum momento essa variação de pressão e velocidade foi tanta que essa palheta voltou para o meio e desligou o ar-condicionado. E a gente nunca tinha como prever, por isso que nunca era com 30 segundos. Era com 30, com 35, com 32, com 40, mas ele sempre desligado. Então, entender que o escoamento turbulento atrapalha a leitura dessas coisas, atrapalha o funcionamento de alguns sistemas, é muito importante para nós da engenharia. Da mesma forma que saber que o escoamento turbulento tem uma taxa de mistura altíssima e que tem enormes vantagens na troca de calor, também. Então, não é ruim e bom. Tá? Escoamento laminar não é sempre bom. Escoamento turbulento também não é sempre ruim. A gente vai entender um pouco mais disso aqui para frente. Olha só. Eu tenho aqui um cigarro, certo? A fumaça que sai do cigarro, ó, ela vem laminar, depois ela começa a vibrar, isso que a gente chama de transição, e depois da transição a taxa de mistura vai lá para cima. Ó. Tanto que a fumaça do cigarro a gente não vê ela branquinha até ela ir para o céu, não, né? Ela vai subir, depois que ela turbilhona, ela desaparece, porque a taxa de mistura é tão grande que a fumaça se dilui no ar e você perde, deixa de vê-la. O escoamento laminar é assim, ó. As coisas acontecem extremamente organizadas. Todas as linhas de corrente são desenháveis, né? E se eu tenho linhas de corrente definidas, eu sei que não há velocidade, não há fluido atravessando a linha de corrente, né? Isso é uma condição de contorno da linha de corrente. Não há fluido atravessando a linha de corrente. A velocidade normal a ela é nula, né? Olha só, aqui é uma placa plana inclinada. Para quem é aerodinamicista, isso aqui é um exemplo de um perfil fino simétrico, né? Para quem é engenheiro mecânico, simplesmente vai olhar para isso aqui e vai ver um damper, vai ver uma borboleta de um corpo borboleta, né? Uma válvula de registro, vai ver um monte de coisa que pode ser, né? Olha só, tudo extremamente bem desenhado. Se a gente for para a turbulência, o negócio é assim, ó. Vem os filetinhos tudo bonitinho aqui, tá vendo? Tudo alinhadinho, filamento tudo certinho aqui. Aí aqui eu provoco turbulência, eu meto uma tela aqui. Essa tela vai perturbar o fluido que vai virar turbulento. Agora olha só, esse fluido aqui é esse mesmo aqui. Ó. Ele vem bonitinho,
depois ele simplesmente fica completamente bagunçado. Eu não tenho mais indício de linha de corrente. Eu não sei se esse fluido aqui veio dessa linha de corrente ou dessa. Está tudo absolutamente misturado. Imagine o pigmento lá do Reynolds, né? Se essa linha verde e branca fosse vermelha, isso aqui está tudo vermelho agora. Será que isso não é bom? Talvez se você estiver trabalhando na indústria alimentícia, de bebidas, você precisa antecipar essa mistura, garantir que a mistura é de alta qualidade. Se estiver trabalhando com gases, você quer fazer uma mistura, né? Às vezes você está trabalhando misturando, vendendo cilindro de óxido acetileno, você quer fazer uma pré-mistura. Ou você quer queimar carro, queimar motor, queimar gasolina, né, em motociclo Otto, e você quer fazer uma pré-mistura muito boa, né, já que ciclo Otto, o combustível é pré-misturado. Então, turbulência é muito bom. Dentro de cilindro de ciclo Otto, a cabeça do pistão o corpo de válvula, né, o cabeçote, é desenhado para provocar três movimentos, né, exatamente para garantir que a misturação vai ser alta. Né? Isso aqui representando mais ou menos uma chaminé. Aqui eu tenho o comprimento aqui, a altura de lançamento da fumaça, e depois, ó, eu tenho ela misturando tudo da mesma forma do cigarro. A chaminé também você não vê ela eternamente. Na verdade, quanto mais quente for o gás que escapa pela chaminé, maior é a coluna de fumaça, né? Maior é essa coluna aqui. Aí, por exemplo, se fosse bem mais quente, essa coluna viria até aqui e aqui se dispersaria. Tá, sabendo disso, eu tenho agora duas condições, né? Eu tenho um fluido turbulento e um fluido laminar. E aqui, vamos lembrar lá do experimento do Reynolds, ó. Aquele tubo que tinha no experimento do Reynolds, né? Aqui ele está imerso num fluido qualquer e o fluido vai entrar aqui até a boca do tubo. A velocidade é igual em todo o diâmetro. Depois, ó, as condições de contorno de uma parede, né, a condição de não deslizamento, começam a agir. A condição de não deslizamento diz que o fluido ele vai aderir na superfície, não é isso? De forma que o fluido vai admitir a velocidade da parede. Então, se o tubo está parado, o fluido vai parar, na velocidade relativa entre um e outro, o fluido vai parar, vai encostar na parede e vai parar. Devido à tensão de cisalhamento, a camada logo abaixo dessa da parede também vai ser um pouco freada. Para tentar conservar, por causa da conservação de quantidade de movimento, isso vai se propagando e algumas coisas aqui no meio, algumas camadas aqui no meio, à medida que vai indo para o meio, elas vão tentando acelerar um pouco mais para tentar manter a quantidade de movimento. Lógico, não vão conseguir. Isso é traduzido em perdas, que a gente vai estudar mais para frente, mas essa é a reação do fluido. E à medida que ele vai avançando aqui dentro, essa interferência da parede vai se propagando. Aqui não tem nenhuma, aqui já tem alguma, até que a camada limite chega no meio. Como tudo aqui é simétrico, o de baixo aqui também vai chegar no meio. E as duas camadas vão se encontrar. E nesse momento eu não tenho mais variação de velocidade nesse eixo aqui, certo? Esse perfil vai ficar sendo mantido dentro do tubo. Isso significa dizer que eu entrei no meu regime completamente desenvolvido, certo? As minhas propriedades, velocidade, pressão, tal, não vão mais alterar. Eles vão embora aqui, certo? Ainda não estamos falando de perda, ainda vamos falar disso, mas não vão alterar. Então, olha só. Se eu tenho escoamento laminar, isso vai se propagando de lâmina a lâmina, né? E existe uma relação em que o comprimento de entrada, aqui representado por L, a relação entre ele e o diâmetro do duto, ou do tubo, é igual a aproximadamente 0,06, ou seja, aproximadamente 6% do número de Reynolds. E se eu sei que no regime laminar o meu Reynolds máximo é de 2.300, a partir daí ele é turbulento, então eu consigo estimar o meu comprimento de entrada como sendo 138D. Aproximadamente 140D, né? Aproximadamente 140 vezes o diâmetro do tubo. Certo? O engraçado é que para escoamento turbulento, esse comprimento é maior que 40D. Lógico, algumas propriedades da turbulência vão perdurar até 80 diâmetros, mas o perfil de velocidade vai estar estabelecido com acima de 40 diâmetros. Mas por quê? Justamente porque aquilo que a gente conversou
sobre a taxa de mistura de um regime turbulento, tem efeito também na energia cinética. Então, eu tenho troca de energia cinética que vai fazer com que tudo isso se resolva muito mais rápido. Olha só, aqui eu tenho energia cinética, eu tenho velocidade, não é isso? Se esse escoamento é turbulento, eu não tenho essas lâminas bonitinhas entrando no tudo. Eu tenho fluido indo para todo lado aqui. Entendeu? Ele tem fluido indo para todo lado. Então imagine a entropia altíssima. Então tem muita troca, muita colisão, muita transferência, até que se estabiliza muito mais cedo. Então com 40 diâmetros, eu já tenho a minha velocidade no escoamento turbulento definida aqui dentro. E aí tem outro caso também que é relevante a gente falar. Nem sempre a gente está atrás disso aqui, ó. Nem sempre a gente quer que o perfil de velocidade seja completamente desenvolvido. Vamos pensar. Se eu tenho alguma coisa aqui dentro desse duto, certo? Alguma coisa aqui dentro desse duto, vamos pensar que isso aqui é um túnel de vento. Então, se eu tenho um corpo sendo testado aqui dentro desse duto, e eu quero testar ele com a velocidade de x metros por segundo, eu vou ter essa velocidade talvez aqui no meio, mas aqui ela já não é x, ela é menos de x. Aqui também ela é menos que x. E aqui ela é zero. Então, o meu corpo que está sendo testado aqui, ele não está sendo testado exatamente na velocidade que eu quero. Só tem um jeito de eu resolver isso. Eu pegar esse meu corpo que está aqui e jogar ele bem para cá. Como ele tem essa dimensão aqui, ele está antes dessa camada limite, certo? Então, em um túnel de vento, é interessante que eu tenha ele mais próximo possível da entrada, sem que haja interferência. A gente coloca até umas colmeias aqui para ajudar, para não ter interferência. Para que o escoamento que chegue no corpo não esteja completamente desenvolvido, a camada limite ainda seja bem fininha, para eu poder aproveitar o máximo da minha seção do túnel de vento e ter menos influência das paredes, certo? Se o meu corpo está aqui, ó, bem grandão, eu tenho influência das paredes porque a minha velocidade foi alterada aqui. Entendeu? Chama de fator de bloqueio também. Quando eu ponho o corpo aqui dentro, o fluido para passar pelo corpo, ele vai acelerar, ele está bloqueando a passagem do fluido. Então eu vou ter camada limite do corpo que está aqui dentro com a camada limite da parede. Então quanto menos desenvolvido for o fluido, menos interferência entre camadas limite eu vou ter. Entendeu? É, é muita coisa, né? Assim, muito detalhe, mas é simplesmente um pequeno assunto. Certo? Outro caso, por exemplo, é que nem sempre eu vou querer o fluido completamente desenvolvido, nem laminar, nem turbulento. Vamos pensar. Eu tenho o fluido do radiador passando dentro dos tubos de um radiador. Não é? E se eu quero que o carro troque calor com aquela água, que o calor do motor seja carregado pelo fluido até o radiador, e aí o vento vai tirar esse calor, vai roubar esse excesso de temperatura, eu preciso que meu fluido troque calor muito rápido. Para ele trocar calor rápido, eu tenho que ter um escoamento turbulento. Não é isso? Aumenta a taxa de mistura. Ainda que meu fluido naturalmente, né, que eu tenha essa relação aqui, ainda que naturalmente eu tenha um escoamento laminar, eu encho o meu radiador de coisinha aqui dentro, de peças, inclusive, quando você leva seu carro lá no mecânico, ele vai lá e tira aquelas varetas de plástico e diz assim, ó, agora sim a água vai passar livre. Mas não é legal que ela passe livre. Aquele negócio de plástico que fica dentro do radiador, ele está perturbando o fluido, ele está gerando turbulência, igual aquela foto que eu mostrei antes, daquela grade gerando turbulência no fluido. Ele está gerando turbulência para aumentar a minha transferência de calor, certo? E ajudar a eu transferir o excesso de temperatura do motor para o ar que vai passar pelo radiador, certo? Então, saber o comprimento de entrada, saber laminar e turbulento, não é para achar a forma perfeita. Isso aqui, o comprimento de entrada tem que ser acima de 138D, que não sei o que. Não, não é isso. É para você saber quais as possibilidades de aplicação desse fluido dentro de um duto. E aí você vai escolher. Eu quero utilizar turbulento com comprimento de entrada de 10. Não tem nadinha. Dependendo se a sua aplicação requerer isso, pode usar. Né? É saber quais são as ferramentas que você tem para poder aplicar nos seus projetos. Tá ok? Nossa próxima aula a gente vai entrar com escoamento entre placas. E valeu, pessoal. Até a próxima.